Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E agora nessa parte aí da tarde, da manhã ainda, né? Eu tô com imenso prazer aqui. Eu vou receber a Carolina Freitas, né? Ou para os mais íntimos, né? Carol, né? Uma velha conhecida minha aí na época de faculdade, né? Militamos juntos no movimento estudantil, apesar de organizações, né, diferentes, né? Para a gente conversar aqui, debater um pouco, né, de um tema que eu achei bastante importante, e aí convidei ela para falar aqui sobre ele, né, sobre o papel da mulher, né, nas ocupações. Então, sem muita demora, antes da gente iniciar, peço para que você se apresente, fale um pouco para os ouvintes. Bom dia, camarada Gui, que de vários outros carnavais a gente se conhece, uma alegria estar aqui, te revendo, e agradeço o convite e o interesse em conversar, né, sobre esse livro chamado Mulheres e Periferias como Fronteiras, o Tempo e Espaço das Moradoras do Conjunto Habitacional José Bonifácio. Esse trabalho, né, desse livro, vem da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu não sou arquiteta de formação, Gui sabe, eu fiz Direito e Ciências Sociais, mas meu mestrado e meu doutorado têm sido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu realizo pesquisas sobre a produção do espaço urbano a partir de um método marxista, né? Esse trabalho de dissertação que eu fiz, de pesquisa, foi premiado em 2019 e em 2020 ele ganhou um edital para se tornar um livro publicado pela própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Pela própria FAO. E eu vou começar falando, Gui, um pouco da trajetória da pesquisa, porque eu acho que ela explica algumas coisas iniciais, né? Eu sou, como o Gui falou, militante política há bastante tempo, e durante uma década, basicamente, eu fui organizadora de um núcleo de educação popular que organizava um cursinho ali na Coab 2, Coab José Bonifácio. Para quem não conhece, a Coab José Bonifácio é um distrito da região de Itaquera, no extremo leste de São Paulo. E durante muitos anos, né, esse trabalho político que eu não fazia sozinha, né, com vários outros camaradas de um coletivo chamado Coletivo Baobá, atuava nas escolas públicas da região, né? Aos finais de semana a gente fazia atividades, fazia debates, fazia projeção de cinema, fazia também parte, compunha, né, várias lutas locais que se organizavam a partir de fóruns ali de ativistas da região. Em 2015, nós, como coletivo, junto com os estudantes secundaristas, a gente fez a primeira ocupação de escola naquele contexto em que o Geraldo Alckmin, né, hoje vice-presidente à época, nosso inimigo mortal, que era governador do estado e que levou adiante um plano de fechamento de dezenas de escolas públicas no estado de São Paulo. Algumas das escolas estavam ali na região do José Bonifácio, e nós, então, começamos um processo de ocupação das escolas. Foram as primeiras escolas da capital, na periferia, a serem ocupadas, inclusive. E essa pesquisa surgiu um pouco do tipo de reflexão depois dessa experiência de luta que durou tanto tempo, foi tão forte, intensa. Eu me joguei de cabeça na época, enfim. E comecei a entender naquele processo o quanto aquele convívio extraordinário de filhos da classe trabalhadora, mas também de pais e mães que se juntaram à ocupação, que ajudaram no processo das brigadas, que ajudaram no processo da cozinha que a gente fazia ali,
para a comunidade poder almoçar, poder jantar, assim como os jovens e os ativistas que estavam ali na ocupação, sustentando a ocupação durante, sei lá, 40 dias. Aquela experiência me fez chegar a conclusões que eu acho que eu já tinha como intuição, mas que se reforçaram nesse processo, de que havia um novo protagonismo feminista nas lutas populares, né? A gente não precisa chamar de feminismo, mas é importante dizer que as mulheres proletárias, que as mulheres moradoras das periferias, desde sempre, protagonizam processos de resistência, organização popular, de enfrentamento político a partir dos seus locais de moradia. Isso é uma coisa bastante tradicional, né, e que veio sendo analisada por, inclusive, obras importantes e clássicas do marxismo. Eu diria, por exemplo, do Quando os Novos Personagens Entram em Cena, do Sader, né, que vai fazer uma análise sobre, por exemplo, a experiência de organização das mulheres a partir dos clubes de mães, a partir da luta pelas creches. E é um processo que se prolonga no século XXI. A ocupação das escolas me parecia uma experiência que denotava o quanto essas meninas de uma nova geração, mais contemporânea, né, meninas jovens, já nascidas nesse novo século, encarnavam essa tradição feminista popular, mas mais do que isso, também modificavam essa tradição. E eu acho que a modificação dessa atuação de meninas e mulheres mais velhas, né, a diferença geracional entre a atuação política de uma e outra, tinha a ver também com as mudanças, com as transformações do próprio espaço da periferia, que não é um espaço simplesmente organizado, né, mas que é um espaço produzido e que veio sendo reposto como produção numa economia urbana que se transformou, e esse é o meu ponto de partida nessa pesquisa. Muito embora a pesquisa tenha sido motivada por um processo de luta, de enfrentamento real, a minha pesquisa é uma pesquisa, digamos, que não tem como foco a análise da atividade política dessas mulheres, né? É uma pesquisa que vai pensar uma crítica mesmo da economia política da cidade, uma crítica dessa economia política urbana que repõe os papéis sociais femininos, os papéis sociais pelos quais as mulheres desempenham o que eu chamo de reprodução social, no sentido de que a reprodução social envolve tudo aquilo que tem a ver com a gestação e a manutenção, a conservação dos trabalhadores, seja do ponto de vista de que as mulheres dão à luz, a crianças que vão repor o contingente da classe, né, para o trabalho, mas que também diariamente repõem esse trabalho, diariamente permitem com que homens, mulheres possam todos os dias acordar, se alimentar, se vestir, se assear e voltar ao trabalho, né? Voltar a ser esta mercadoria que é a força de trabalho vendida no mercado capitalista. Esse trabalho de reprodução social, ele tem muitas diferenças ao redor do mundo, muito embora ele seja universal e muito embora ele seja uma condição, uma pré-condição, né, para que todas as outras relações de produção possam existir, né, para que as relações de trabalho, de produção da riqueza possam seguir se perpetuando, né? Pois bem, nós vivemos no século XX um processo de urbanização muito violento, muito intensivo no Brasil, mas, sobretudo, muito intensivo na cidade, na metrópole de São Paulo, né? Se a gente for pensar o que é, desde os anos 40, mas, sobretudo, a partir dos anos 60, a migração, fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, sobretudo para São Paulo, a gente vai ver que esse é um fluxo migratório, um fluxo humano dos maiores já registrados na história moderna da humanidade, né? É essa migração interna que o Brasil viveu
e que nos anos 70, 80, transformou um país que era, sobretudo, majoritariamente rural em um país urbano, né? Foi aí que as metrópoles começaram a se expandir, as cidades começaram a se conurbar, né? A se misturar as fronteiras umas com as outras, e que a classe trabalhadora, então, fundada nessa história, nessa trajetória migrante nordestina, se estabeleceu como tal, né, como uma classe trabalhadora industrial. Importante dizer que esse fluxo migratório correspondia a dois processos, correspondeu historicamente a dois processos. O primeiro deles é a industrialização da cidade de São Paulo, né? Hoje, quem mora em São Paulo pode passar por corredores e eixos industriais que existam ainda na zona sul da cidade, que existam ainda na Marginal, que existam ainda na zona leste, no corredor ali da Jacupêssego, entre outras concentrações ainda industriais que existem na cidade. Mas é importante dizer que São Paulo é uma cidade que sofreu uma desconcentração industrial que, às vezes, para muita gente, não permite a visão de que foi a cidade mais industrializada da periferia do capitalismo mundial no século XX. Né? São Paulo era indústria da periferia do capitalismo. Né? Então, os dados, eu não vou me alongar em análises estatísticas, mas há muitos autores que estudaram esse processo de industrialização da cidade de São Paulo na segunda metade do século XX e que foi uma industrialização com um nível de velocidade, intensidade, ampliação muito grande, né? Pois bem, a migração corresponde, então, a essa exigência econômica de uma mão de obra urbanizada para trabalhar na indústria. Né? E a essa industrialização tinha que corresponder a alguma forma de, o que eu chamei de reprodução social. As pessoas que vinham de Pau de Arara para São Paulo, as milhões e milhões de pessoas que vieram, muitas delas parentes nossos, das nossas famílias, nossos pais, avós, essas pessoas precisavam morar em algum lugar dessa cidade, né? Dessa cidade fordista industrial. Mas acontece que o fordismo brasileiro, fordismo paulista, metropolitano, ele não seguiu de modo algum os mesmos ditames, as mesmas características que o fordismo ali nos países centrais, nos países europeus, nos Estados Unidos, na mesma época, né? Naquilo que foi consagrado como a era de ouro do capitalismo. O nosso fordismo, ao contrário do fordismo do capitalismo central, ele é um fordismo incompleto. Incompleto porque o mecanismo de distribuição salarial para o trabalho como uma compensação do capital, né? Um mecanismo de distribuição de direitos e garantias de vida, que o estado de bem-estar social nesse centro do sistema proveu, aqui não existiu, né? Nós estamos falando de uma condição industrial de trabalho que era majoritariamente, eu estou dizendo de mais de 80% da mão de obra, sem qualificação, né? Sem profissionalização e sem escolaridade naquela época. Então a gente está falando a gente está falando de uma acumulação capitalista industrial no Brasil nessa segunda metade do século XX, que foi em primeiro lugar, baseada em baixos salários, em baixíssimos salários. Esses baixos salários que estruturam a industrialização brasileira são salários que não têm um componente fundamental, que a mercadoria mais cara que um trabalhador tem que comprar para poder viver, que é a mercadoria habitação, né? Não há nada no nosso consumo de renda mensal que custe mais do que o nosso aluguel, certo? Ou que custe mais do que, enfim, o financiamento de uma casa para quem consegue ter essa condição. Pois bem, essa condição periférica industrial,
ela, baseada nesses baixos salários, vai produzir uma forma muito específica de urbanização que outros países, por exemplo, não viveram, mas que nós vivemos, que é uma urbanização baseada na autoprodução da moradia. O que é a autoprodução da moradia, segundo autores como Lúcio Kovarik, como Chico de Oliveira, o que eles vão chamar de produção doméstica da casa ou de autoconstrução, né? É o fato de que os trabalhadores precisaram desempenhar um trabalho gratuito para se fornecerem as próprias condições de moradia quando passam a ser mão de obra absorvida por essa indústria. Então, São Paulo é uma cidade formada, né, nessa expansão metropolitana nessa época, baseada na produção por trabalho gratuito, né, especialmente aos finais de semana, por meio de mutirões, né, de gente que batia laje com seus vizinhos em sábados e domingos, enquanto não estava no trabalho, na fábrica, para poderem ter um lugar para morar. Então, os bairros periféricos que a gente conhece hoje, inclusive Itaquera, que é um deles, foi construído à base de suor gratuito do trabalhador, porque nem o patrão pagava um salário correspondente ao custo da moradia e nem o Estado fornecia condições adequadas de moradia como direito social para que os trabalhadores pudessem se reproduzir, né? Nós estamos falando de uma época, né, pelo menos a partir de 64, a gente está falando de uma sociedade governada por uma ditadura empresarial militar, né, que tem, então, por exemplo, uma força baseada na coação política, baseada na repressão, para extrair, né, taxas impressionantes nessa época de exploração e, portanto, de mais valor desses trabalhadores que chegavam a São Paulo para esses parques, para ser mão de obra nesses parques industriais. Pois bem, essa periferia urbana, baseada no que o Lúcio Kovarik vai chamar de expoliação urbana, ou seja, nós não estamos falando de uma exploração no local de trabalho a partir da relação imediata de exploração daquele trabalhador, que vai trabalhar 8 horas, mas que vai ganhar, sei lá, só por 3 horas dessas horas trabalhadas na jornada dele. A gente não está falando dessa relação de exploração direta da mais-valia, a gente está falando da relação indireta de apropriação do capital do trabalho mediante a sua isenção, né, a sua não correspondência com esse tipo de custo que o trabalhador vai ter que arcar com as suas próprias forças, né, sem contrapartida, sem equivalente no mercado. Tem outros lugares em que a classe trabalhadora teve uma condição habitacional muito associada à condição do inquilinato, por exemplo, né? E aí a luta dos inquilinos foi muito importante. Países como a Espanha viveram isso, outros países na América Latina tinham mais essa condição. No Brasil, as pessoas trabalhadoras, moradoras dessas grandes metrópoles, na verdade, não pagavam aluguel. Essas pessoas compravam terrenos por meio de loteadores ilegais, clandestinos, que foram anistiados amplamente pelo Estado, né? E que batiam laje aos finais de semana para construir e erguer as suas próprias casas, comprando seus materiais de construção ou se virando com os materiais que conseguiam aproveitar ali da forma como podiam. Essa situação digamos, ela é a situação base que dá origem, na ditadura empresarial militar, a uma nova política que o regime ali tinha e que gestou uma coisa que para nós hoje é muito comum, é muito corriqueira, mas que foi uma invenção própria dessa época, que foi o sonho da casa própria. Né? Nessa condição periférica, habitacional e de trabalho, a ditadura gestou um discurso sobre o sonho da casa própria, que era nada mais do que um mecanismo, em primeiro lugar, de cooptação e de arrefecimento, né, da contradição dos níveis de expoliação, dos níveis de arroxo salarial, dos níveis de exploração
em que a indústria se baseou nessa época, né? Então, fazer uma política habitacional pública provida pelo Estado era parte, né, dessa tentativa ideológica de abrandar, né, os conflitos sociais presentes naquele momento, mas também havia um interesse muito importante do capital privado no Brasil, do grande capital privado, monopolista no Brasil, pertencente às grandes famílias, que é a indústria da construção e dos materiais de construção, que no Brasil é uma indústria fortíssima, muito associada à macroeconomia, muito associada à produção de riqueza geral no país. Sempre foi, continua sendo, diga-se de passagem. E a ditadura, então, em 64, já planeja a criação do que é o Banco Nacional de Habitação, BNH, né? O BNH hoje é uma referência a esses conjuntos habitacionais que a gente vê em vários lugares, né? Mas o BNH foi um Banco Nacional de Habitação. Este Banco Nacional de Habitação, ele corresponde a uma reforma muito importante estrutural que a ditadura fez, que foi a criação do FGTS para substituir, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi uma lei que substituiu a estabilidade decenal no emprego que existia antes da ditadura, né, que era uma lei do varguismo que protegia os trabalhadores que trabalhassem há mais há 10 anos com o mesmo empregador e que protegia esses trabalhadores do desemprego. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um fundo, né, baseado no confisco do salário, da folha salarial, e que se tornou um fundo estratégico do Estado brasileiro para qualquer tipo de investimento contratendencial de crises, né, para qualquer investimento desenvolvimentista ou keynesiano do Estado, porque é um fundo de grande potencial de arrecadação. E esse fundo foi responsável, esse fundo, na verdade, era remetido ao Banco Nacional de Habitação para a produção, então, do que ficou conhecido como, nos municípios, como as COABs, as companhias de habitação, né? As companhias de habitação nos municípios faziam a política do BNH com o dinheiro do FGTS e construíram as moradias em altíssima escala industrial, né? E a Zona Leste de São Paulo foi o lugar preferencial onde essa política, a partir da ditadura, passou a ser implementada, né? A Zona Leste de São Paulo, ali no eixo da região de Itaquera, era uma região de terrenos públicos e particulares, mas que circundava, ora, uma paisagem rural de chácaras. Existia era uma região de ocupação, inclusive japonesa, antiga, tradicional, do hortifruti granjeiro. Quem passa pelo Parque do Carmo até hoje vê um pouco dessa característica ali em Itaquera. Mas essa região foi eleita como uma região preferencial para essa política. Para vocês terem ideia, Itaquera, até 1960, tinha 40 mil habitantes, e a partir da construção da Coab, né, desses conjuntos, desses prédios, desse grande eixo de muitos prédios, de muita quantidade de habitação, passou de uma década para outra de 40 para 300 mil pessoas. É uma coisa absurda de pensar. O que é o fenômeno social a partir desse adensamento radical para um lugar, né, que reuniu pessoas que vinham de todo canto da cidade, enfim. Imaginem só o que é conceber a habitação desse ponto de vista. Um lugar que não tinha nada e que do dia para a noite passa a ter praticamente uma ocupação de uma cidade inteira, né? Só na Coab 2, que é a Coab José Bonifácio, que foi inaugurada em 1981, começou a ser construída no final dos anos 70, são 130 mil moradores, né? Muita gente. E é uma cidade média, né? E essa política habitacional passou a ser, então, objeto meu de investigação, porque
Eu queria entender como é que o projeto da habitação, a concepção por trás da habitação, correspondia a uma forma de reprodução social. A uma forma de reprodução social que não era nem aquela hegemônica de trabalhadores que construíam suas próprias casinhas na periferia, em ruas recém-abertas, para só depois o Estado chegar e fazer obras de melhoria, infraestrutura, né? E que eram casinhas em que as famílias se instalavam e nos seus lotes, e que a família crescendo, a casa tinha uma certa uma morfologia flexível, né? Porque ela sempre mudava conforme a composição da família também ia mudando. Então, um puxadinho no quintal, subir uma laje nova para o filho que teve um neto, enfim, né? Essa flexibilidade que compôs o cenário habitacional da classe trabalhadora em São Paulo nessa época passa a ser transformado quando uma política pública faz apartamentos que são formas espaciais muito fixas, né, muito inflexíveis, e que, então, passam a se tornar o que ficou muito conhecido, não sei se vocês já ouviram essa expressão, cidades dormitório, né? O que é uma cidade dormitório nessa época? Para uma família fordista periférica, como uma família em que o pai sai, vai para a indústria, vai para a fábrica, no caso ali de quem foi morar no BNH em Itaquera, ou vai para o eixo industrial em Guarulhos, ou vai para o ABC, ou enfim, vai para São Miguel Paulista, né? E uma mulher, em geral, nessa família fordista periférica, que por mais que não seja exatamente representativa do que é a família brasileira, família brasileira, historicamente, é uma família de uma mulher com os filhos debaixo do braço, né? Há muitos motivos para que explicam, né, essa formação, sobretudo entre as famílias negras, mas essa família tinha mulher nessa cidade dormitório que não dormia de dia, né? Essa cidade dormitório é alguma coisa além de dormitório para aqueles e aquelas, sobretudo, que estão lá vivendo e construindo esse lugar durante o dia. E foi isso que eu estudei. Então, eu fui atrás de mulheres que eram beneficiárias da política do BNH originais, né, que são mutuárias ali daquela época em que o Conjunto Habitacional José Bonifácio foi inaugurado, para entender como é que era o cotidiano dessas famílias que do dia para a noite mudaram suas vidas, mudaram essa condição habitacional muito nômade, né, de ter que mudar de lugar toda hora, de ter que... E que finalmente conseguiram alçar esse sonho da casa própria, gestado pela ditadura, conclamado pela ditadura, como uma grande vitória, né, para esses trabalhadores. E esse cotidiano na cidade dormitório me pareceu uma coisa invisível, que não tinha sido ainda percebida, né, por quem estudou isso na área da habitação, na área do urbanismo, né? E aí a minha impressão é de que esse sonho da casa própria era uma coisa muito contraditória para essas mulheres que desempenhavam um papel de cuidado com a casa e com a família, né? Porque ao mesmo tempo que você alçou uma condição de propriedade, inclusive, muito embora também fosse uma propriedade precária, muita gente nem até hoje não conseguiu regularizar a titularidade dos imóveis e tal, dos apartamentos, mas era uma condição importante para essas pessoas, que mudou a vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo era uma condição muito precária, porque se construiu apartamentos com uma baixa qualidade construtiva. Então, muitas mulheres me falam o quanto ouviam nos apartamentos vizinhos pela finura das paredes, as brigas, inclusive os casos de violência doméstica que existiam nos prédios. Muitas mulheres tiveram que, a partir dos espaços ociosos abandonados ali desde o início, criar comércio popular, criar uma economia informal que era fundamental para as pessoas poderem, inclusive, consumir, né? Assim, um lugar que não tinha vendinha, não tinha mercado, não tinha padaria, não tinha farmácia, não tinha bar, não tinha espaço de lazer para as crianças, não tinha creche,
não tinha escola, não tinha hospital, não tinha unidade básica de saúde, né? Quer dizer, a ditadura foi lá, implantou um monte de prédio, né? Com precário, né? Um ideal arquitetônico modernista muito rarefeito, né? Muito sucateado em relação ao modernismo que a gente pode pensar na Europa, dos conjuntos habitacionais na Alemanha, na França, e ao mesmo tempo tiveram que povoar uma vida, um cotidiano ali, né? Será que as condições daquele apartamento, será que as condições daquele conjunto habitacional eram condições adequadas para as mulheres reproduzirem as suas famílias naquela época? Não, certamente não, né? Essas mulheres antigas, beneficiárias do conjunto habitacional, mutuárias originais, elas foram as primeiras que foram trabalhar nesses serviços públicos que chegaram bem depois. O metrô chegou bem depois, o trem chegou bem depois, as escolas chegaram bem depois, o hospital chegou bem depois. Eu mostro isso na minha pesquisa. Depois eu deixo o link do livro aqui. Eu esqueci de falar isso no começo, mas para quem tiver interesse. Essas mulheres foram se tornar as merendeiras dessas escolas, as educadoras nas creches, as auxiliares de enfermagem no hospital, as assistentes sociais. Essas mulheres que moravam ali, que foram as primeiras moradoras, passaram a ser não só os elos de reprodução social dentro das suas casas, não só os elos de reprodução social no conjunto, mas também nos serviços públicos que o Estado só depois foi implementar ali naquela região, né? Eu estudo, a partir desse ciclo, que vai mais ou menos de 1970 a 1985, uma comparação com outro ciclo mais contemporâneo nesse mesmo lugar, que é um ciclo que vai mais ou menos dos anos 2000 a 2015, né? O que acontece nesse período no Conjunto José Bonifácio? O Conjunto José Bonifácio vira palco, novamente, de uma política habitacional que foi a única política na história do Brasil que se comparou, de alguma forma, em termos numéricos, de escala, à política do BNH, que foi o Minha Casa Minha Vida, programa gestado pelos governos do Partido dos Trabalhadores a partir de 2008 e que vigeu mais ou menos até 2018, quando o Bolsonaro assume o governo e extingue o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é muito parecido com o BNH, é muito parecido com a política habitacional da ditadura. Também é uma produção industrial de grande escala, também, pelo menos para as primeiras faixas de renda do programa, produziu um tipo de habitação muito precário, né, que não correspondia aos anseios e às necessidades da reprodução social dessas famílias trabalhadoras, e também significou uma articulação estratégica de aquecimento do mercado e de injeção de capital do fundo público na indústria da construção civil, né? Até muito mais do que o BNH, o Minha Casa Minha Vida é um projeto muito mais protagonizado, né, pela iniciativa privada, pelas grandes construtoras, pelas grandes empreiteiras, que estiveram no centro, né, do cenário nacional, político nacional, nessa mesma época, e passaram a ser alvo depois da Lava Jato, de toda a implicação do processo do golpe parlamentar no Brasil, etc., a partir dessa operação, e que cumpriram, nessa época, um papel de aquecimento anticíclico da economia, justamente no momento em que você tem a crise financeira e imobiliária em 2008, a crise dos subprimes, né, nos Estados Unidos. Você tem aqui o PT fazendo uma política de aquecimento da economia a partir da habitação para contratendenciar os efeitos da crise mundial. E aí o Minha Casa Minha Vida vai ser implementado nas bordas do perímetro do conjunto habitacional José Bonifácio. Várias unidades no Minha Casa Minha Vida vão repor aquele lugar como uma fronteira da política de habitação no Brasil. Em relação às mulheres daquele período histórico industrial anterior, para agora, né, vamos combinar, nós não estamos mais numa sociedade industrializada,
ou pelo menos regida pela lógica industrial, no sentido da cidade. São Paulo se tornou uma cidade de serviços, se tornou uma cidade de negócios, se tornou uma cidade dos negócios imobiliários, sobretudo, né, que é uma grande economia da cidade de São Paulo, mas não é mais uma cidade das fábricas, né? Inclusive, a própria região de Itaquera é uma região que era muito industrializada e que sofreu uma forte desindustrialização desde os anos 90 e que segue até hoje. Tem fábrica fechando em Itaquera até hoje. Mas a questão é que a introdução neoliberal no Brasil, essa sociedade neoliberal, também produziu mudanças nas relações sociais de gênero, né? Também provocou mudanças nesse papel das mulheres, que segue, né, que tem uma continuidade histórica, a responsabilização pela reprodução da sociedade, pela reprodução da família, pela reprodução da classe trabalhadora, que não é responsabilidade do Estado, né, que se desencarga para essas mulheres cumprirem esse papel de maneira gratuita, assim como os trabalhadores também responderam de maneira gratuita pela construção da sua própria habitação, numa época anterior. Mas é importante dizer, só para concluir, né, a apresentação do livro, que essas mulheres são experimentos do neoliberalismo. Essas mulheres periféricas foram as grandes... o grande teste laboratorial, né, de experimentação da política neoliberal no que diz respeito ao trabalho. Então, são as mulheres na década de 90 que vão assumir os serviços terceirizados, que vão assumir os serviços precarizados, que vão assumir uma forma de trabalho intermitente antes da uberização, que hoje tanto se fala, né? A própria Ludmila Abílio, que é uma pesquisadora da Unicamp, tem uma pesquisa muito importante falando sobre as revendedoras da Avon na periferia, né, que é um tipo de uberização antes do Uber, como ela diz. E essas mulheres, no conjunto habitacional José Bonifácio, vão também corresponder a essas novas formas de trabalho. A habitação ali, nessa época nova, também é um lugar de trabalho, não é um lugar mais de dormitório, né? Então, as mulheres, por exemplo, eu entrevistei mulheres, eu descrevo essas situações no livro, de mulheres que, justamente porque o trabalho já não é mais uma jornada industrial fordista, né, que você bate cartão de manhã e sai no final da tarde, essas mulheres muitas vezes estão do outro lado da cidade, sendo garçonetes no Itaim Bibi, sendo caixas de supermercado na Vila Olímpia, sendo, enfim, auxiliares em grandes empresas na Marginal Pinheiros, quer dizer, se deslocam e cruzam a cidade inteira, né, num trajeto muito expoliativo, muito despossessivo, e vão trabalhar não nesses termos da jornada industrial, que os homens, sobretudo, que eram a grande mão de obra da indústria, estavam submetidos nessa fase anterior da acumulação capitalista no Brasil. Então, por exemplo, eu entrevistei mulheres que fazem creches informais dentro dos seus apartamentos que têm 50 metros quadrados, e que ficam de domingo a domingo cuidando de dezenas de crianças, para que as suas mães possam ir trabalhar e voltar de madrugada, e possam ir trabalhar e voltar aí de novo, e voltar aí de novo, porque tem um trabalho intermitente, tem um trabalho em que elas que colocam sua disponibilidade ao bel prazer de seus empregadores, né? Quer dizer, formas todas de trabalho precário que vão refletir também uma nova forma de reprodução social, neoliberal, né? Então, a moradia, ela não é só um problema secundário na economia capitalista. A moradia, ela vai ser responsável por uma configuração das relações sociais familiares e, portanto, do papel e da opressão que as mulheres sofrem ao serem incumbidas desse trabalho, né, de cuidado e manutenção da vida. Ela vai refletir um certo estado da acumulação capitalista, vai refletir um modo com que a economia vai girar. Então, se na época da ditadura havia uma política desenvolvimentista correspondente ao BNH, agora há uma política neoliberal, mesmo que de um social neoliberalismo à la PT,
que vai se refletir no Minha Casa Minha Vida, que vai se refletir, por exemplo, na política de financiamento habitacional, no grande endividamento que a população vai ter nessa época dos anos 2000, em que a compra de bens de consumo foi baseada no crédito, foi uma coisa também um fenômeno importante, e que vai refletir também nessas formas precárias de trabalho novas que cada vez mais são dominantes, né, nessa economia. Então, a tentativa de explicar a classe trabalhadora por meio do seu local de moradia não é secundária, não é acessória em relação às relações sociais de produção no interior das unidades de produção da riqueza, no interior das unidades empresariais, ou dos serviços do Estado, etc., onde as pessoas são empregadas, né? É importante dizer que a periferia também se tornou, nessa década, né, recente, um lugar de fronteira de expansão do capital, e essa é a minha tese nesse livro, né? Porque a periferia, vamos combinar, que uma periferia que primeiro surge a partir do trabalho gratuito das famílias trabalhadoras por meio dos mutirões. Depois, o Estado vem e constrói habitação quando o trabalhador já largou aquele espaço, já abriu aquela fronteira, né? Aí o Estado vem. Depois do Estado, quem que vem? Quando tem metrô, quando tem ônibus, quando tem, né? Quando tem vias expressas, vem o capital privado, vem os empreendimentos imobiliários do capital privado, vem o shopping Itaquera, né? Que é o lugar de maior circulação na cidade de São Paulo, de fluxo de gente diário. Vem um novo protótipo de empreendimento imobiliário para o que a gente chamou de classe C, né, que é uma classe de renda, não é uma classe no sentido marxista, mas que corresponde a pequenos comerciantes, pequenos proprietários ou trabalhadores que são mais bem assalariados e que podem financiar seus apartamentos que têm uma associação estética com esses apartamentos de luxo que são vendidos em lugares valorizados na cidade. Então, apartamento com varanda, apartamento que tem uma facilidade de estar perto do Parque do Carmo, apartamentos que têm churrasqueira, apartamentos, né, que são muito diferentes e que são, justamente por isso, por serem diferenciáveis, têm uma atração, porque são diferentes dos apartamentos do BNH, que os moradores chamam de pombal, né? Que são prédios, como eu falei, precários, que não têm área de lazer, que as pessoas tiveram que inventar um jeito de dividir internamente para poder criar suas famílias, a evolução das suas famílias. E é um espaço, então, que vem sendo apropriado pelo capital privado como as áreas valorizadas da cidade. Então, se a Faria Lima é um lugar, sei lá, tradicional de investimento imobiliário na cidade, Jardins, Moema, Itaquera também se tornou um espaço de reprodução do capital imobiliário, e isso se deu a partir de uma estratégia, e com isso eu concluo, das grandes construtoras no Brasil. Estou falando aqui da Cury, Queiroz Galvão, a OAS, Odebrecht, e por aí vai, que inclusive construíram o estádio do Corinthians para os grandes eventos que marcaram a Copa do Mundo, que foi lançada, estreada justamente em Itaquera, né? E passaram, então, a criar um tipo de movimento especulativo sobre o valor imobiliário ali da região. Em 2013, que é quando o estádio fica pronto, né, antes da Copa, o crescimento, o valor, o preço dos imóveis dispara ali na região, né? E muitos empreendimentos também se proliferam, novos. Essas grandes empresas que sempre construíram habitação, residências de luxo nos bairros nobres, burgueses da cidade, abrem capital na Bolsa nessa época. Isso é uma coisa nova no Brasil. Elas começam a abrir em 2003 capital na Bolsa e passam a ter uma nova estratégia de negócio. Qual é a estratégia de negócio? Fazer empresas secundárias dos seus próprios grupos para um segmento econômico. E aí elas se proliferam na periferia da cidade, né? Em vários lugares da periferia, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte da cidade de São Paulo, você vai passar
e vai ver um monte de empreendimento da Tenda, vai ver empreendimento da Patriane, vai ver empreendimento né, desse lado B das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, que passam a atuar na periferia, porque essa periferia já não é mais a periferia dos anos 70, é uma periferia consolidada, é uma periferia que tem trabalho cristalizado e que, portanto, pode ser um lugar de apropriação capitalista privada para esse setor imobiliário, né? Então, não sei se ficou confuso, mas era mais ou menos essa trajetória que eu percorri aí nos capítulos do livro. No primeiro capítulo, eu falo sobre a história de Itaquera, desde o começo do capitalismo no Brasil até essa fase mais neoliberal, né, da estratégia dos negócios imobiliários, da periferia como fronteira de expansão do capital. No segundo capítulo, eu vou pensar a relação que o pensamento marxista feminista pode ter com o pensamento marxista urbano, né? De que maneira a reprodução social, de uma perspectiva feminista, se combina com a produção da habitação e da cidade. E no terceiro capítulo, eu narro, né, a partir dessas conclusões mais teóricas, a minha pesquisa de campo, que foi o acompanhamento de várias mulheres de gerações diferentes nesse lugar, e que têm expectativas diferentes sobre aquele lugar, tem cotidianos com elementos geracionais muito bem marcados, e que tem a ver com esse conflito mesmo, não só da geração das mulheres, mas essas gerações da periferia fordista e dessa periferia neoliberal, né? Como essas mulheres que antes ocupavam aquele lugar, passaram a concentrar e a preparar aquele lugar para essa fase atual, hoje são mães de meninas que não estão lá, que não estão ocupando esses lugares, que transitam na cidade inteira, correspondendo a essa nova economia urbana de serviços. Ou estão dentro das suas casas, fazendo revenda de produtos cosméticos, fazendo cuidado de crianças informal em creches clandestinas, que estão fazendo costura, né? Ateliê de costura dentro dos seus apartamentos para vender zíper para Renner, para Riachuelo. Quer dizer, é uma outra economia, mas também que guarda as suas continuidades estruturais, né? Então, desculpa, eu falei um monte, mas era mais ou menos isso. Espero que não tenha ficado confuso. Muito bem. Gostei bastante aí da exposição, Carol. E queria, né, primeiramente, você falou aí do capítulo relacionado ao marxismo, né, feminista, com o marxismo, né, que trata aí da questão urbana. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, com certeza. Bom, eu pego, na verdade, 3 tradições que não são propriamente tradições, né? Não se chamam assim, mas eu classifico 3 vertentes de estudos urbanos feministas que têm a ver com a crítica da economia política, né? Eu começo criticando uma certa visão no planejamento urbano, uma visão feminista, de que o alcance de uma condição habitacional melhor para as mulheres viria dos projetos habitacionais, da qualidade dos projetos habitacionais. É muito comum, Gui, na Europa, isso se proliferou na Europa, em vários lugares. Eu mostro em alguns lugares nesse capítulo como o projeto habitacional feminista é uma coisa que ganhou força. Então, você projetar uma planta de um conjunto habitacional que tenha cozinhas maiores, que tenha áreas de serviço, que tenha calçamento para pedestres, que tenha parques próximos para as crianças brincarem, que isso resolveria, de certa forma, uma injustiça urbana relacionada ao problema da desigualdade entre homens e mulheres, né? Quer dizer, como se a arquitetura pudesse resolver problemas que não são da arquitetura, muito embora a arquitetura seja parte do problema, né? Depois eu pego os estudos das geógrafas urbanistas e geógrafas marxistas, né?
que foram pensar o problema do cotidiano das mulheres na cidade. Usar o cotidiano como uma categoria da crítica da economia política marxiana, né? Quer dizer, como é que dá para pensar o cotidiano como uma relação entre o tempo e o espaço, né, que percorre essas mulheres ao longo da cidade, né? Então, pensar, por exemplo, qual que é o ritmo do trabalho, qual é o ritmo do deslocamento entre o trabalho e a habitação? O que acontece nesse percurso? Como esse percurso é responsável por um tipo de apropriação, né, dessa responsabilidade que as mulheres desempenham sobre a criação dos seus filhos, das suas famílias, das suas comunidades, né? Como tanto a mulher que fica no interior dessas comunidades, no interior desses bairros, como a mulher que se desloca pela cidade e transita, tem um tempo impositivo, né, de um espaço múltiplo para percorrer, sofre problemas como o problema da circulação, do transporte, o problema da violência, o problema do que é o espaço público, né? Vamos combinar que essa diferença entre espaço público e espaço privado é uma diferença oriunda da divisão social do trabalho capitalista, né? E como é que funciona a transição entre esse público e esse privado, né? São geógrafas que foram estudar isso. Depois eu posso deixar alguns livros que são importantes dessa época, enfim, de alguns estudos que eu analisei, né, nesse capítulo. E depois um pessoal que vai estudar essa questão mais à frente, mais num contexto neoliberal, como a Silvia Federici, por exemplo, que vai falar de acumulação primitiva e neoliberalismo. Eu faço uma crítica ao pensamento da Silvia Federici. Como vão pensar cidades europeias globais, inclusive a cidade global é uma ideologia que nasce nessas cidades europeias, mas que é exportada para outros lugares do mundo. São Paulo, por exemplo, é tido como uma cidade global também, né? Como é que essa imagem da cidade global é uma imagem de gentrificação? Eu não gosto de usar essa palavra, porque, em geral, ela é usada de uma maneira equivocada, mas de substituição, né, de uma paisagem industrial proletária e passa a ser uma cidade baseada em edificações, em o que eles chamam de skylines, né, que é aquela linha de grandes edifícios corporativos, envidraçados, que vão gerar uma imagem de uma cidade de negócios avançados, tecnológicos, financeiros. Como é que essa substituição também vai demandar um novo trabalho feminino de serviços nessa cidade, né? Como faz, por exemplo, a Saskia Sassen, né? Que é uma pensadora importante também desse tema. E faço uma conclusão, né? Nesse capítulo, pensando na formação social brasileira, pensando na formação dessa mulher trabalhadora brasileira desde o início do século XX, qual é a sua trajetória como reservatório de mão de obra industrial no século XX e, portanto, como mecanismo, as mulheres como mecanismo de superexploração da força de trabalho no nosso país, de formação dependente, como é que isso vai se transformar nessa cidade neoliberal a partir justamente dessa economia que não é mais uma economia industrial fabril, é uma economia de serviços, né? E essas mulheres vão ter um peso muito importante nessa cidade baseada numa economia de serviços. Então, é mais ou menos isso. Como ver a opressão de gênero e raça, a exploração do trabalho dessas mulheres e a expoliação propriamente imobiliária urbana como uma teia, como uma totalidade, né? Uma unidade que tem todas essas determinações. Esse capítulo 2 pretende fazer, a partir dessa revisão, uma formulação mais conceitual, teórica, que não
separe as coisas, mas que entenda a totalidade em que elas estão inseridas, né? Perfeito, então vamos aqui para a última pergunta, Carol, né? E falar de alternativa, né? Você falou da cidade, de toda a problemática da cidade, envolvendo a questão da mulher e tudo mais. O que propor de alternativa a toda essa problematização que você fez? Olha, Gui, eu advogo, né? Eu defendo que o problema da cidade é um problema. Sempre foi um problema na história do capitalismo. A luta de classes tem um componente urbano, né? É só a gente pensar, sei lá, o que foi a Comuna de Paris? É uma revolta urbana, propriamente urbana. Então não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova que veio dos novos movimentos do século XXI. Não é uma coisa que veio de junho de 2013, né? Pensar no problema da cidade como um problema da luta de classes. Mas esse problema, sem dúvida alguma, vem se acirrando, vem se vem sendo cada vez mais singular, né? Em que sentido? Nós vivemos uma sociedade crítica, nós vivemos o capitalismo contemporâneo, né? Essa acumulação capitalista é uma acumulação crítica. A crise faz parte do capitalismo, né? Mas ela é uma fase do capitalismo, ela é um momento do capitalismo. Mas a crise estrutural que a gente vive, que vem desde a década de 70, mas que se acirrou numa crise mundial de proporções como a de 2008, mostra para a gente que o problema da produção do espaço é um problema econômico de primeira ordem. Né? A crise financeira de 2008 não é uma crise financeira, simplesmente. É uma crise que começa pelo problema da comercialização da dívida das pessoas que financiavam as suas casas. O problema da casa é um problema elementar da crise de 2008, né? O problema habitacional. O que é o subprime? Né? O que é a hipoteca subprime? É um título podre que se vendia no mercado secundário e correspondia a um direito de crédito sobre a dívida das pessoas que estavam tentando financiar a sua própria habitação. Então, esse problema de fazer da produção do espaço imobiliário um negócio é um problema cada vez maior. Vejamos, por exemplo, a situação da China agora, né, que sofreu um baque muito grande com a quebra da Evergrande, né, que é uma grande incorporadora chinesa, não a única, mas que é um setor, por exemplo, setor imobiliário de construção na China, é um quarto da economia estrondosa que aquele país de proporções gigantescas tem, né? Então, o problema da produção do espaço é um problema econômico, porque ele, ao mesmo tempo que produzir o espaço imobiliário drena um excedente que vira um problema nas crises de superacumulação, né? Que a gente está falando de uma economia, produzir espaço é uma coisa demorada, não é que nem produzir um guarda-chuva ou um sapato, você produzir um prédio, né? É muito dinheiro, você precisa de muito crédito, para produzir, para consumir. É um tempo de rotação do capital muito grande, porque demora para fazer o produto existir, etc. Então, ele drena o problema da superacumulação. Ele joga a crise para frente, mas, ao mesmo tempo, ele vem produzindo as crises. Ficou muito claro isso em 2008 nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois na Espanha, e depois na China. Muito claro. É um problema do setor imobiliário. Então, a gente não está falando de mais um setor econômico, a gente está falando de um setor que se alçou a um setor singular da economia capitalista. O Brasil não passou por uma crise maior em 2008, por quê? Porque fez o Minha Casa Minha Vida, que é uma política, uma macropolítica de conter o ciclo da crise, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que o problema da cidade vai ser um problema cada vez mais constante na luta de classes, nos enfrentamentos entre aqueles que são despossuídos pelo capital e aqueles que são detentores do capital.
Isso fica forte quando a gente vai pensar em junho de 2013, há 10 anos atrás, porque as pessoas não aguentavam mais a cidade cara em que elas moravam, tendo que se transportar por meio de tarifas absurdas, porque não podem morar perto de onde elas trabalham, porque o preço da terra fica insustentável, né? Por exemplo, quando a gente vê no começo dos anos 2000 como se proliferam de maneira muito significativa, muito expressiva, as ocupações de terra urbana em São Paulo. É a grande época em que, por exemplo, o MTST bomba, né? Não por acaso, porque é muita gente sem teto numa cidade em que o preço da terra fica cada vez mais caro e os trabalhadores, com uma condição salarial cada vez pior, não conseguem arcar com os custos do aluguel, não conseguem arcar com os custos do financiamento habitacional. Né? Então, esse é um problema de fundamental importância. Eu imagino que a esquerda, as organizações, os movimentos, os sindicatos estarem mais atentos a essa tendência histórica do capitalismo nos ajuda a pensar as lutas a partir desse viés, né? A gente tem em outros países grandes lutas urbanas. A gente tem aqui, por exemplo, os movimentos de moradia que encarnam de maneira mais específica, né, essa luta, mas há muitos movimentos, por exemplo, na Alemanha, eles conseguiram agora uma conquista histórica do controle do preço dos aluguéis. Em Berlim, conseguiram uma conquista histórica que é um banco público de terras para não fazer flutuar o preço especulativo, por exemplo, da terra na cidade. Né? Tem vários exemplos, eu não vou me ater aqui a um ou a outro, mas há muitos exemplos que demonstram quanto o problema urbano é um problema cada vez mais presente mesmo no cotidiano da vida da classe trabalhadora. Eu acho que entender a relação entre essas coisas é o primeiro passo. O que eu acho que vai resolver? O que eu acho que vai resolver é a luta, né? É a resposta mais fácil e mais difícil do mundo, porque é só a luta que vai também fazer com que a gente faça frente ao enfrentamento que é essa tendência do capital de expandir as suas fronteiras de acumulação por meio do ambiente construído, né, por meio do imobiliário, né? Eu acho que esse processo de resistência não é só feito por meio da condição habitacional, mas é feito, por exemplo, quando um movimento de cultura periférica luta para que um espaço como uma casa de cultura não feche, como a Prefeitura de São Paulo quer fazer agora. Ou, né, que haja mais política pública do que empreendimento privado nesses bairros, para que esses moradores que lutam por melhorias não sejam expulsos quando essas melhorias chegam e encarecem também o preço do lugar, né? Então, eu acho que é a luta, Gui, não tem outra saída, né? Mas acho que falta uma certa consciência, uma certa clareza da dimensão desse problema, que esse problema não é um problema setorial, sindical, simplesmente. É um problema humano da primeira ordem e é um problema que vai ser, por fim, eu concluo com isso, cada vez mais agudizado, aprofundado, por conta do problema da crise climática, né? A gente não está falando só de destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. A gente está falando de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que todos os anos morrem por conta das enchentes, da época de chuvas, porque as cidades são feitas de tal forma a criar essa diferenciação de renda urbana para que alguns lugares não haja condições de sobrevivência mínima, né, no meio desse problema climático que a gente vive, que vai só aumentar, e do outro lado, condições de infraestrutura corretas para que pessoas que tenham acesso a bens imobiliários possam se proteger do que vai ser a grande questão do nosso tempo, o limite absoluto ambiental, ecológico da Terra. A gente vive uma mundialização das cidades. Há cada vez mais cidades no mundo. O mundo deixou de ser rural e passou a ser um mundo urbano. Então, a gente vê na Turquia, por exemplo, agora, essa desgraça de dezenas de milhares de mortos, não é
não é o terremoto em si, o impacto do terremoto em si que causa o estrago, muito embora ele cause, porque é um fenômeno físico. O que causa é o fato da gente ter um ambiente construído urbano de vários prédios, né, que foram feitos de tal forma a extrair a maior taxa de lucro possível e não correspondem às qualidades construtivas que fazem com que as pessoas possam ser protegidas e acabam morrendo numa situação desgraçada dessa, né? Então, assim, o problema ambiental vai ser cada vez mais um problema urbano, não um problema florestal, simplesmente, né? Isso também é parte dos desafios aí da luta de classes no século XXI, que para mim tem muito a ver com o problema da cidade. Muito bem, estamos aqui encerrando mais uma live do Mesa de Debates, né? Quero aqui a participação da Carol, né, da Carolina Freitas. É uma satisfação imensa tê-la aqui no, né, fazendo live aqui no canal com a gente, aqui no Mesa de Debates. Né, gostei demais aí da apresentação, acho que trouxe reflexões assim de extrema importância. E passa a bola aqui para ela novamente fazer as considerações finais. Gui, eu queria agradecer só o convite e para quem tiver algum interesse, o livro que eu mencionei, que eu apresentei, ele está disponível em PDF no portal de livros abertos da USP. Eu posso deixar o link aqui para você, vou pegar ele agora, porque de repente é mais fácil as pessoas acharem ele por esse portal. Eu vou deixar aqui, eu não sei se tem como deixar no comentário aberto. Deixa eu ver. Eu mandei para você aqui na nossa sala, mas esse é o livro e deixo o convite aí para quem tiver interesse conhecê-lo. E agradeço aí a oportunidade de falar sobre ele. Perfeito, então vou passar aqui o endereço aqui para o pessoal, né, acompanhar quem tiver interesse, né, aqui no banner. Pronto aqui, já coloquei, tá aqui, né, www.livrosabertos.cib.usp.br. Então acessem aí para dar uma lida aí no livro da Carolina Freitas. E então acho que é isso aí, pessoal, né? Mais uma vez aqui agradecendo a Carol, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí, né, que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta live e outras, né, atividades aí do Mesa de Debates. Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates, além, né? E quem quiser aí, que estiver nos acompanhando, contribuir para o nosso Pix, né? 385 007 02800 para a gente poder continuar aí fazendo o nosso trabalho de maneira independente. Então, é isso aí, né? À noite eu volto aí com mais outra entrevista. Um forte abraço a todo mundo e fui!